Amém? Depois dessas apresentações aí, o jovem até ficou com medo agora. Mas os jovens prepararam algo especial também. Eu me surpreendi, fiquei muito orgulhoso deles, porque eu só fiquei olhando aqui, eles criando as coisas, fazendo as coisas, a ideia do Fábio, a Mariana do figurino, todos os jovens se empenhando em apresentar, em gravar. João e Maria ali, que foi toque também. Então, gente, eu só tenho a agradecer por esses jovens aí, e eles vão passar um vídeo agora da apresentação deles. Prepare o coração aí, porque é sobre Jesus também, tá? A gente vai pregar sobre outra pessoa, é sobre Jesus também. O pastor também deu bastante ideia, né? O pastor ele pegou para ajudar. Tá pronto aí, Fábio? Então, curta aí, espero que vocês gostem. Boa noite, eu sou o Nabucodonosor. E eu sou a Fátima Stuart. E esse é o Jornal Renovado. Hoje vamos ter as notícias do clima com o repórter Moisés. E sobre a economia no país. Mas primeiro, vamos numa entrevista com o nosso repórter João Batista, que está lá com o imperador César Augusto, que vai falar um pouco para a gente sobre a nova lei que ele passou recentemente, o recenseamento. É com você, João. Boa noite, Nabucodonosor. Boa noite, Fátima. Estamos aqui com a Sua Majestade Imperial César Augusto. Majestade, você pode nos contar mais um pouco sobre a tal da lei do recenseamento? Boa noite, abençoados. Você sabe o que é recenseamento? Recenseamento é uma coisa muito simples. Muito simples. Se eu pegar qualquer pessoa ali na rua, sabe o que é recenseamento. Eu aprendi o que é recenseamento quando eu tinha 5 anos. Ensinei minha filha quando ela tinha 5 anos. Minha avó ensinou minha mãe quando ela tinha 5 anos. Minha bisavó sabia o que era recenseamento, explicou para minha avó. Você sabe o que é recenseamento? Não sei. Recenseamento? Você sabe o que é recenseamento, telespectadores? Pois bem, vou explicar o que é recenseamento. Recenseamento é uma contagem que vamos fazer para saber mais sobre a população. Visto que isso é uma operação trabalhosa, cuidadosa, temos E agora, uma notícia urgente de última hora. Hoje a Palestina anoiteceu diferente. A notícia mais esperada de todos os tempos, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Nosso repórter João Batista está lá na Palestina, vai nos dar mais alguns detalhes sobre isso. É com você, João. É isso mesmo, Nabucodonosor. Esses pastores estavam aqui quando receberam a notícia desse anjo. E nós vamos conversar um pouco sobre eles para entender sobre esse assunto. Então, o que aconteceu? Qual é a razão desse alvoroço todo aí? Então, rapaz, você viu só? Esse anjo aí, do nada, dizendo que vem um salvador pra gente aí. Eu fiquei assustado no momento, certo? Mas ele nos acalmou, Mas você pode ver, a multidão aí, ó, tá meio doida, tá meio dispersa, mas não sei o que acontece. Mas eu tô calmo, por enquanto, mas tudo bem. Isso é normal também, né? Não é todo dia que a gente vê um anjo, né? O pessoal do estúdio, pode ficar sossegado que a gente vai atrás desse anjo aí. Então, pessoal do estúdio, nós conseguimos encontrar o anjo e vamos conversar um pouquinho com ele agora. Anjo, será que você pode nos adiantar algo sobre o nascimento do Salvador? Sim, claro. Pessoal, não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas e de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo. Pessoal, vão para Belém. Lá vocês encontrarão o Cristo. Então, partiu Belém. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Recenseamento é uma contagem
que vamos fazer para saber mais sobre a população. Visto que isso é uma operação trabalhosa e cuidadosa, temos que juntar nossa equipe de profissionais para que trabalhem de forma justa, rápida e eficiente. Foi? Eu vou ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e verso 7.
Hoje vocês sabem que nós estamos na 8ª mensagem da nossa série, e hoje eu vou falar sobre persistência. Essa série de pregações, ela tem um total de 10 pregações. E nós hoje eu vou aqui dar essa mensagem que vai ser a 8ª. Sobre persistência. Então o texto diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e versos 7 ao 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, Pai. É uma das últimas pregações do ano. É um dos últimos cultos do ano de 2020. Que nós possamos sair daqui hoje transformados, Pai. Com o coração cheio de esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vocês sabem que a vida poderia ser muito boa. Vocês sabem que nós poderíamos viver uma vida feliz sempre. Aquela velha frase dos filmes infantis, e viveram felizes para sempre. Isso podia ser uma realidade para nós. Eu gostaria de viver feliz para sempre. Eu tenho certeza que você gostaria de viver feliz para sempre. Mas a questão é que nós vivemos num mundo caído, num mundo corrompido pelo pecado, num mundo de dores, num mundo que geme, a humanidade geme, porque nós vivemos num mundo de dores. Hoje estamos felizes, amanhã o nosso celular toca e recebemos a pior notícia do mundo. Hoje estamos alegres, contentes, mas daqui a pouco alguém fala alguma coisa para você que não pega bem e você fica mal, nem dorme à noite. E nós vamos vivendo essa coisa misturada, felicidade e dor misturada o tempo todo. Pessoas boas, pessoas más. E essa é a realidade nossa. Eu vi um relato de um pastor e eu quero testemunhar aqui para você. Um pastor que ele relata como que foi a rotina dele, as notícias que ele ficou sabendo lá na igreja dele, é um pastor americano. Num período de 36 horas. O que ele ficou sabendo de coisas difíceis em 36 horas na igreja e na cidade. Coisas que chegaram até a ele. E eu quero ler para você, para que você possa perceber ou ter uma ideia melhor do que eu estou dizendo quando nós vivemos num mundo de dor, num mundo onde coisas complicadas acontecem o tempo todo. Ele fez uma lista de 12 coisas ruins que aconteceram num período de 36 horas. Olha só a primeira notícia que ele recebeu. Um casal internou seu filho adolescente em um hospital psiquiátrico da sua cidade. Não é uma notícia fácil. Não é fácil para um pai fazer isso. Uma parenta de uma jovem da nossa igreja suicidou-se. 3. Um casamento que já durava 15 anos se desfez. O marido abandonou a família. Atualmente, ele está vivendo com outro homem. 4.
nasceu o primeiro filho de um casal jovem. Ele tem síndrome de Down. Notícia difícil. Uma mulher com seus 20 e poucos anos vive atormentada por sentimentos de culpa e confusão por causa de um relacionamento incestuoso que manteve com o pai vários anos. 6. Em uma universidade evangélica próxima, uma jovem foi estuprada e apunhalada. 7. O antigo pastor se sente decepcionado, abandonou a fé. 8. Um casal de meia idade não consegue conversar sem que logo comecem a berrar um com o outro. A separação parece inevitável. 9. Um empresário está amargurado porque seu empregado crente está dando demonstrações de que não é digno de confiança. 10. Uma missionária casada que voltou aos Estados Unidos sofreu um esgotamento nervoso. 11. Um casal crente acaba de constatar que seu filho é homossexual praticante. 12. E para terminar, o pastor comenta: ontem entrei no carro após uma reunião que acabou tarde da noite e o motor não quis pegar. É a vida. A vida é isso aqui. A vida é isso aqui. Essa ideia de viveram felizes para sempre, ela infelizmente não é uma realidade nossa. As coisas difíceis estão acontecendo o tempo todo. E quando nós nos deparamos com algumas coisas difíceis, a nossa primeira reação é querer desistir. Tem pessoas que estão desistindo da vida. Tem pessoas que estão desistindo de Deus. Tem pessoas que estão desistindo da igreja, estão desistindo da família, estão desistindo dos empregos, estão desistindo do curso, estão desistindo, as pessoas estão desistindo o tempo todo. E aí a igreja, em alguns momentos, ela não é muito eficiente, infelizmente. Nós temos que fazer aqui uma meia-culpa também. Porque na igreja, de modo geral, existem algumas lendas que alguns crentes acabam confiando nisso, e aí quando vem o dia mau, ele abandona, porque ele diz assim: olha, lá na igreja me ensinaram uma coisa, e aí eu olho para a minha vida, eu olho para a minha realidade, eu vejo outra coisa. Então eu quero primeiro desmistificar alguma dessas lendas que nós aprendemos na igreja. Primeiro, é ensinado na igreja assim: olha, se somos crentes, todos os nossos problemas estão resolvidos. Quem aqui nunca ouviu uma dessa? Se você é crente, meu irmão, venha para Jesus, que todos os seus problemas estarão o quê? Resolvidos. Venha para Jesus agora, aceite Jesus agora, e aí a pessoa aceita Jesus, porque ele quer que todos os problemas dele estejam resolvidos. Mas um ano depois, a esposa morre. E aí ele questiona, fala assim: poxa, como assim? Eu aprendi na igreja que se eu aceitasse Jesus, eu iria viver feliz para sempre. Mas agora minha esposa morreu, um ano depois que eu batizei. Uma outra lenda. Todos os problemas que temos são respondidos na Bíblia. Você tem um problema? Está tudo na Bíblia. Está tudo respondido lá. Não está. A Bíblia ela nos dá princípios, parâmetros, doutrinas para nos nortear. Mas ela não diz assim: olha, José, eu quero que você mude de Piracicaba para Americana no ano de 2000.
e 21. A Bíblia não diz. No entanto, algumas pessoas ensinam que na Bíblia tem resposta para tudo, e não tem. Se estivermos tendo problemas, é porque não somos espirituais. Quem aqui já não ouviu? Jó é um desses. Olha, você está tendo um problema, você está em pecado. Seu carro quebrou, está em pecado. Pode procurar que tem um pecado aí. Ficou doente, fez o exame lá, descobriu que está quase morrendo, certeza que é pecado, tem um pecado aí, pecado oculto. Precisamos descobrir isso. Vamos fazer uma cura interior. Vamos fazer uma sessão de descarrego para descobrir qual é o pecado. Pense aí, pense aí, pense aí. E aí nós aprendemos isso nas igrejas. Óbvio que não são todas, mas algumas igrejas ensinam isso. Uma outra coisa, conhecer a sã doutrina da Bíblia resolve os problemas automaticamente. Você é um conhecedor de teologia, você é um conhecedor da Bíblia, você vai conseguir resolver todos os seus problemas. Seus problemas acabaram. E na verdade, tem homens piedosos, homens de oração, homens que buscam, homens que estudam. Ao longo da história da igreja, você vai ver tantos homens piedosos e que enfrentaram problemas terríveis na vida. Mulheres de oração, mulheres piedosas que enfrentaram dificuldades absurdas na vida. Aí nós ouvimos essas lendas, só que nos deparamos com problemas reais, da vida real, que eu acabei de ler para você desse pastor, mas também tem outros pastores. Sabe um pastor que enfrentou grandes problemas na vida? Como eu citei semana passada, Charles Spurgeon. Ele era um homem muito doente. Uma vez a esposa dele ficou grávida, deu filhos a gêmeos, e ela ficou paralítica, nunca mais andou. A esposa de um dos maiores pregadores da história, Charles Spurgeon. Era um homem espiritual, um homem de Deus. Era um homem quebrantado. A esposa dele, uma mulher extremamente quebrantada. Mas se deparou com essa dor, porque nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo de dor. No entanto, a esposa do Charles Spurgeon começou um projeto de distribuição de livros. Hoje, se você tem um livro do Spurgeon na sua casa, eu sei que alguns irmãos da nossa igreja têm livros do Charles Spurgeon na sua casa, isso começou por causa da esposa dele, mesmo enfrentando aquele problema terrível. Tem um outro evangelista chinês chamado John Song, e ele era um pregador excepcional. Ele pregava, suas pregações tinham 2 horas, e ele falava 2 horas, e a plateia ficava assim, observando ele, pareciam que estavam assistindo um filme. Era um homem extremamente usado por Deus, e às vezes ele chegava a pregar 3 vezes no dia. Aconteceu que esse pregador, super usado por Deus, descobriu que tinha câncer. E mesmo depois que ele descobriu que tinha câncer, ele continuou pregando, continuou evangelizando, continuou ensinando o evangelho da graça, do amor, do perdão, da misericórdia. E aos 44 anos de idade, ele morreu. Nós vivemos em um mundo desafiador. Nós vivemos em um mundo de dor. Nós vivemos em um mundo que, vez ou outra, pega a gente pelos 2 braços e dá uma chacoalhada em nós. As coisas fogem do nosso controle. Nós gostaríamos tanto de ir para cá, mas aí a vida leva a gente para lá. E por isso eu penso que é muito necessário
nós pensarmos sobre persistência na noite de hoje, porque o mundo que nós vivemos é um mundo que exige de mim e de você persistência, coragem para seguir em frente, porque caso contrário, nós seremos homens e mulheres que vão desistir, nós desistiremos. Nós precisamos de persistência para lutar e pensar no céu. Nós precisamos de persistência para lutar pelos nossos sonhos nos próximos anos, que Deus, se Deus nos der esses próximos anos, nós precisamos de persistência. E eu quero pensar com você na noite de hoje, algumas coisas importantes sobre persistência. E a primeira delas é que a persistência te faz vencer os desejos momentâneos. A persistência te faz vencer os desejos momentâneos. Nós, como cristãos, nós temos como qual o principal objetivo da nossa vida? Salvação, reino de Deus, vida eterna, estar com Cristo. Esse é o principal objetivo de um cristão. Mas acontece que nós temos esse objetivo, mas às vezes nos iludimos com outras coisas momentâneas. Nós queremos a salvação, mas nós vivemos em um mundo extremamente materialista, que pensa no dinheiro. O dinheiro, ele acaba se tornando a nossa prioridade, de modo que nós perdemos relações com Deus em prol do dinheiro. Nós sacrificamos tantas coisas por causa do dinheiro. Nós sacrificamos a ideia de uma vida eterna por causa de um prazer momentâneo, de um prazer sexual momentâneo. E nós vamos sacrificando coisas importantes por causa de coisas momentâneas. Mas as pessoas que são persistentes, elas sabem que elas não devem sacrificar aquilo que é eterno por coisas que são momentâneas. Não sacrifique a sua vida espiritual por coisas momentâneas. Não sacrifique. Não sacrifique a sua relação com Deus por coisas momentâneas. Não faça isso. Mas também, nós temos sonhos aqui e agora, certo? Tenho certeza que você tem os seus sonhos. 2021, 2022, 2025, 2030, você tem os seus objetivos. E talvez para você alcançar esse objetivo, vai demorar aí uns 4 anos, uns 5 anos, uns 2 anos. Mas nós não temos essa paciência. Vai demorar 5 anos? Não. Eu prefiro alguma coisa de 5 dias. Vai demorar 2 anos? Não. Eu prefiro alguma coisa de 2 meses. Dá para ser em 2 dias? Então eu quero esse negócio aqui que dá para fazer em 2 dias. Para que 2 anos? E nós vamos sacrificando coisas importantes, fundamentais, porque nós temos pressa, porque nós vivemos numa realidade do momento, do agora, tudo tem que ser agora, e nós não sabemos esperar, nós não sabemos lutar, nós não sabemos perseverar, nós não sabemos batalhar, nós não sabemos acreditar, nós não sabemos esperar pacientemente em Deus. Nós queremos resolver agora e esperamos Deus dar uma resposta. Como Ele está demorando muito, então eu mesmo vou e resolvo do meu jeito. Nós precisamos tomar cuidado para não vendermos coisas importantes para nós, para nossa família, por causa de coisas momentâneas. Irmãos, eu escrevi aqui um trecho da letra que foi cantado pelo Ministério de Louvor, que me chamou muito a atenção
a última música que eles cantaram, que diz assim: no silêncio, tu, Deus, me ensinou a seguir em paz, sem duvidar. No silêncio, o Senhor me ensinou a seguir em paz, sem duvidar. No silêncio. E esse silêncio, às vezes, é um silêncio de dor, é um silêncio de angústia, é um silêncio onde você está se sentindo meio abandonado, é um silêncio onde você não é o centro das atenções, mas você segue sem duvidar, porque você sabe que Deus está com você, porque você sabe que Deus está ouvindo as suas orações, porque você sabe que Deus, no momento certo, vai atender ao seu clamor. Sem duvidar. Então, a persistência te faz vencer os desejos momentâneos. Esse é o primeiro. Segundo aspecto importante sobre persistência. A persistência te faz vencer limitações financeiras. Gente, nós temos um sonho, como igreja, falei com vocês, pastor, não temos dinheiro. O que nós fazemos? Desistimos. Você tem um sonho, um objetivo, pastor, não tenho dinheiro. Ou o marido olha para a esposa e fala, olha, eu não tenho dinheiro. O filho quer alguma coisa, olha para você e você diz para o filho, olha, eu não tenho dinheiro. E nós desistimos por causa de limitações financeiras. Tem inúmeras pessoas que desistem de seus sonhos, dos seus objetivos, porque não tem o dinheiro necessário para fazer aquilo que precisava fazer. Mas agora eu quero dar para você um exemplo lindo, de um homem chamado George Miller. Morava na Inglaterra. Ele sentiu no coração de criar uma organização para cuidar de órfãos, crianças abandonadas, crianças carentes. E se você for ler os relatos sobre a vida dele, você vai ver que George Miller, às vezes ele ia deitar numa noite, e ele tinha um monte de crianças que ele amava, que ele cuidava, que ele evangelizava, que ele orava, e ele ia deitar à noite, para amanhecer no outro dia, e ele não tinha alimento para dar para as crianças no outro dia. Ele não tinha um centavo para dar para as crianças no outro dia, nada, não tinha um pão, não tinha nada. Então ele orava ao Senhor, ele clamava a Deus. E ele diz que no tempo que ele teve essa organização, que foi até ele morrer, nunca faltou pão para as crianças. Deus sempre proveu o alimento para aquelas crianças. Deus começou a levantar homens, mulheres que ofertavam para a instituição de George Miller do mundo todo. Vinham ofertas de todas as partes do mundo para ajudar ele nessa organização que cuidava de órfãos. Ele persistiu mesmo sem ter dinheiro, porque às vezes nós confiamos mais em quem? No dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, não dá para fazer. Mas e Deus? Não, Deus, deixa para lá, Deus, a questão é o dinheiro. Eu sou prático. Tem dinheiro, dá para fazer. Não tem dinheiro, então não dá para fazer. Mas e Deus? Não, deixa Deus para lá. Para que Deus? Tem coisas que Deus vai tocar no seu coração para você fazer, para você realizar, que você vai olhar para a sua carteira e você vai dizer assim, Senhor, chama outro, Deus, chama outro, eu não. Não dá nem para eu comprar um X-Bacon ali no final do culto. Tem certeza que é eu mesmo que o Senhor quer fazer esse negócio? Irmãos, é você. É você. Deus vai levantar você. E se um dia você não precisar de dinheiro, Deus vai tocar no seu coração
para você abençoar outras pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus, estão querendo ver o reino de Deus crescer, e Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar condições financeiras para você abençoar generosamente outras pessoas que estão precisando da sua oferta. Então não deixe, não desista de alguma coisa, porque você não vê dinheiro, porque você não vê condições financeiras para realizar isso. Continue lutando. E um detalhe importante sobre isso, que eu quero que você grave bem: evite os planos B. Sabe aquelas pessoas que sempre têm um plano B? Falam, eu estou aqui, mas é o seguinte, estou tentando, tal, mas se não der certo, eu já tenho um plano B. E aí eu vou tentar aqui, se não der certo o plano B, eu sempre vou para o plano C. E se não der certo o plano C, eu vou para o plano D. E o resumo da ópera é: nunca vai conseguir. Evite ter plano B. Tenha só o plano A. É o plano A. Isso vai te custar muitas lágrimas diante de Deus, porque o plano A talvez vai ser quase inatingível. E aí você vai olhar para esse plano A e você vai ter medo dele. Você vai falar, Senhor, eu tenho esse plano aqui, Senhor, eu tenho esse sonho aqui, mas parece que é inatingível, Deus. Então eu já estou querendo fazer o plano B. Esqueça o plano B, tenha apenas o plano A. Ore em relação ao plano A, interceda pelo plano A, comece a chorar diante de Deus pelo plano A, e você vai ver as coisas acontecendo. Eu me lembro de um episódio de guerra, onde um general chegou com o seu exército numa ilha, e ele disse assim para alguns soldados, olha, eu quero que vocês queimem todos os navios. Aí foram lá, queimaram todos os navios, e aí o general disse para o exército, agora nós só temos uma alternativa, ou nós lutamos, ou nós lutamos. Às vezes nós não. Fala, Senhor, eu tenho esse sonho aqui que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho esse objetivo aqui, mas eu não sei, Deus, estou pensando em pegar o barco e voltar, hein? Estou achando que está muito difícil. Não faça isso. Não faça isso. Seja persistente. Seja persistente. Seja persistente. Lute. Lute. Ore. Acredite. Lembre-se de George Miller. Tinha um monte de crianças sobre a sua responsabilidade, deitava a cabeça no travesseiro sem um pão no dia seguinte, mas Deus nunca deixou falhar, porque Ele sempre acreditou e lutou pelo plano A. Nunca teve um plano B, é o plano A, e o plano A qual é? Confiar em Deus acima de todas as coisas. Confiar em Deus acima de todas as coisas, acreditar em Deus, acreditar que Ele pode te ajudar de verdade. Não é apenas uma teoria, mas é uma verdade absoluta para nós. Deus pode te ajudar. É desanimador quando você conversa com uma pessoa que está procurando o plano B. Gente que está com o plano B, você pode, falar, isso aí... Porque é sinal que nem você está acreditando nisso. É sinal que nem você vai colocar toda a sua força nisso. Você só está esperando a primeira coisinha dar errado para você sair fora. Pessoas assim não vão desfrutar de coisas maravilhosas com o Senhor. Primeiro, a persistência te faz vencer os desejos momentâneos. Segundo, a persistência te faz vencer limitações financeiras. Terceiro, a persistência te faz vencer a oposição da família. Família é uma bênção. Família é uma bênção. Só não é uma bênção para aqueles que têm sonhos. Dependendo da família, se você falar que você tem um sonho, você arrumou um problema para a vida. Tem família que é uma bênção de verdade, apoiam, ajudam, oram junto,
Mas tem família que é um caos. Família olha, fala, está querendo se aparecer, está se achando, querendo se exibir. Não vai dar certo. Está inventando moda. Quem essa mulher pensa que é? Quem esse rapaz pensa que é para fazer isso? E nós vamos ouvindo essas coisas. Eu me lembro uma vez de um diálogo de um escritor. Ele tinha uma filhinha adolescente, e a filhinha queria ser escritora que nem o pai. E aí um dia a filhinha escreveu um livro. E levou o rascunho lá para o pai dar uma lida, né? Porque ela respeitava demais o pai dela. E aí ela falou, pai, lê o livro, né? E depois me dá aí um feedback para dizer o que o senhor achou, tal. Aí o pai leu o livro. E aí na mesa de café da manhã, logo cedo, estava o pai, a mãe e a filha, sentados ali tomando café. E a filha, ansiosa, né? Chegou no pai e falou assim, pai, e aí, você leu o meu livro, o que você achou? E o pai, tomando café, falou assim, tá ruim. E ficou quieto. Aí a esposa deu aquela olhada para o marido, assim, quase comeu o marido com os olhos, e falou assim, isso é jeito de falar com a menina? Você vai fazer a menina desistir da carreira de escritora? Aí o pai disse assim, se eu for capaz de fazer a minha filha desistir de ser escritora, é porque ela não merece ser uma escritora. Porque uma pessoa que tem um sonho de verdade, não desiste por nada. Então a família, às vezes, não vai ser uma bênção, mas não é desculpa para você desistir. A família não vai, talvez, te apoiar, te aplaudir, falar que você é um gênio, que você é extraordinário. Não. Talvez os seus primos, as suas primas, os seus tios, sei lá, vão falar mal de você. Seus pais, seus avós, vão questionar você. Mas se você desistir dos seus sonhos por causa da família, é porque você não merece viver esse sonho. Eu me lembro a história de um rapaz que queria abrir uma loja de camiseta. O sonho dele é abrir uma loja de camiseta para vender. Aí foi lá, alugou um salãozinho, colocou as camisetas lá para vender e começou a vender as camisetas. Passou 1 ano a loja lá aberta, funcionando. Nenhum parente dele foi lá comprar uma camiseta dele. Nenhum parente comprou nenhuma camiseta. Mas mesmo assim, ele foi lá, com a lojinha aberta, foi vendendo a camiseta, foi crescendo, foi acreditando, foi lutando, e ele conseguiu ter a loja dele bem estabelecida. Então, do mesmo modo que às vezes nós podemos reclamar, falar, poxa, Deus, a minha família, olha, minha família é só por Deus mesmo, minha família é muito complicada. O meu pai é ignorante, a minha mãe é ignorante, meus irmãos são ignorantes, pessoal não é visionário que nem eu, sempre tem dessa, né? Pessoal não entende a visão, o pessoal não consegue enxergar além que nem eu, o pessoal é muito cabecinha fechada. E aí você tem 2 alternativas. Você fica colocando a culpa neles para sempre, ou apesar da crítica deles, você vai, luta até você realizar esse objetivo, esse sonho. Porque é assim que homens e mulheres realizam as coisas. Criança não, criança o pai falou não parou, tá certo, volta. Mas na medida que você cresce e se torna um homem ou uma mulher, você tem que aprender a persistir dentro daquilo que Deus direcionar a você. Abra um parênteses aqui. É claro que eu estou falando aqui de sonhos legítimos, de sonhos que visam o reino de Deus, de sonhos que visam abençoar outras pessoas. Eu não estou falando aqui para você lutar por coisas pecaminosas, que vão enganar os outros, que vão prejudicar a vida de outras pessoas, não é disso. Isso é importante deixar claro. Então, a persistência te faz vencer a oposição da família. Da família. Porque é cômodo para nós dizer assim, não deu certo porque a minha família não apoiou.
a minha esposa não apoiou, meu marido não apoiou. É fácil, é muito cômodo para nós colocarmos essas desculpas. Eu me lembro uma vez que perguntaram a um empresário chamado Flávio Augusto, e perguntaram para ele como que era, ele tinha a empresa dele, ele abriu uma escola de inglês, e perguntaram para ele o seguinte, falaram assim: Flávio, como que é para você conseguir fazer com que a sua esposa esteja junto com você na empresa, trabalhando, se dedicando? Aí ele disse o seguinte, ele falou assim: olha, se eu não conseguir vender a minha ideia para minha própria esposa, eu vou vender para quem? Se eu não conseguir fazer a minha própria esposa abraçar essa causa junto comigo, quem mais que eu vou conseguir convencer? Então você, irmãos, tem inúmeras possibilidades. Você pode convencer as outras pessoas, você pode orar para que Deus mude o coração do seu marido ou da sua esposa, você pode tentar vender essa ideia de uma maneira sincera, honesta, para o seu parceiro ou para a sua parceira, você pode perseverar. Se a sua família que está se opondo contra você não é do seu núcleo familiar, talvez é um primo, uma tia, meu irmão, passe por cima disso e não desista daquilo que Deus tem direcionado para você por causa de crítica de família ou de amigos. Ah não, é porque os meus amigos, eu tenho 2 amigos aqui que são muito importantes para mim, e aí eles estão dizendo que não vai dar certo, e aí você desiste. Então a persistência te faz vencer os desejos momentâneos. A persistência te faz vencer limitações financeiras. 3. A persistência te faz vencer a oposição da família. 4. A persistência te faz vencer as traições e perseguições. Não ache que você vai lutar, que você vai querer viver a sua vida eterna, chegar ao céu. Não ache que você vai realizar projetos futuros aqui nessa terra, na próxima década, sem sofrer traições. Eu gostaria de dizer para você assim, olha, você nunca será traído. Mas é muito difícil isso acontecer. Pessoas vão aparecer próximos de você e que vão te trair, que vão querer te prejudicar. Tem pessoas que não vão te apoiar, é uma coisa, não apoiar é uma coisa. Então uma pessoa ela nem ajuda e nem atrapalha, fica na dela. Mas tem gente que vai querer te prejudicar de verdade. Vai ter gente que vai querer puxar o seu tapete de verdade. Vai ter gente que vai articular algumas coisas para te prejudicar. Voltando lá ao Charles Spurgeon, teve uma vez que Charles Spurgeon chegou com um projeto para a igreja dele, falou assim: agora, irmãos, eu quero construir uma igreja para 5.000 pessoas. Aí os líderes da igreja, 23 líderes mais ou menos, foram totalmente contrários a essa ideia do Spurgeon, e começaram a fazer algumas articulações para querer prejudicar ele. Se aconteceu com Spurgeon, dificilmente não vai acontecer com você. Seria muito legal você falar assim: olha, pastor, eu tenho um sonho, eu estou lutando pelo meu sonho e tal, olha, tudo está dando certo, tudo é uma bênção, as coisas só crescem, as coisas só melhoram. Não, meu irmão, no meio do caminho vai ter sim perseguição, no meio do caminho vai ter sim traições, no meio do caminho vai ter sim pessoas querendo te prejudicar, vai ter sim pessoas querendo o seu mal. Vai ter, inevitavelmente vai ter. Inevitavelmente. E isso é uma parte triste da realidade dos seres humanos, mas é uma verdade, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Eu me recordo uma vez lendo sobre Cristóvão Colombo, aleatório isso aqui agora, né? Mas eu vou falar para vocês. Cristóvão Colombo estava querendo fazer algumas navegações para explorar o mundo, e aí ele tinha um projeto, né?
tinha um projeto, foi lá apresentar para um rei, para uma rainha. Aí o rei e a rainha falaram, não, isso aí não vai dar certo não, loucura. Aí foi para um outro pessoal bem rico mesmo. Vocês me apoiam nas navegações, eu vou precisar do investimento de vocês, financeiro, tal, para que eu consiga embarcar. E aí alguns deixavam o Cristóvão Colombo ali de molho. Tipo assim, a gente vai pensar nisso aí e tal, só espera um pouquinho, a gente vai analisar. E nessa, irmão, sabe quanto tempo ele esperou? Quase 10 anos ele ficou ali de molho, tentando arrumar pessoas para investir naquilo que ele sonhava, que eram as embarcações. E não só isso, tinham pessoas que o tempo todo vinham nele e diziam, cara, desiste dessa ideia, já passou 5 anos, você está com isso na cabeça ainda, já passou 6 anos, você está com essa ideia na cabeça ainda, já passou 7 anos, e você está com essa ideia na cabeça ainda, desiste disso, você já viu que ninguém vai apoiar esse projeto seu. Mas nós sabemos o resto da história, nós sabemos o que aconteceu depois. No entanto, nós não podemos deixar que as perseguições, as traições, te afaste dos propósitos do Senhor, te afaste daquilo que você tem sonhado, daquilo que Deus colocou no seu coração. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser simples? Não vai ser simples. Mas tenha persistência. Tenha persistência. O apóstolo Paulo diz lá no verso 8 do texto que eu li, de todos os lados somos pressionados. Meu irmão, de todos os lados. Ainda mais quando você começa a sonhar com o reino de Deus, porque as pessoas vêm te pressionar, existe batalha espiritual, existe de tudo, tudo começa a vir sobre você para querer que você desista daquilo que Deus colocou no seu coração. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ele não desanimava, e nós não podemos desanimar. Ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem na vida, pasmos, quase não acreditamos, mas não desesperados. O desespero não pertence ao cristão. O cristão sabe que o mundo que nós vivemos é um mundo caótico, mas a gente não fica desesperado. A coisa não está dando certo ainda, mas eu não fico desesperado. A coisa não está funcionando, mas eu não fico desesperado. Fico perplexo, mas não desesperado. Somos perseguidos por amigos, por famílias, por desconhecidos. As perseguições vêm de todas as partes. As perseguições surgem, mas não abandonados. Jamais abandonados. Às vezes ficamos abatidos, mas não destruídos. É palavra do Senhor nessa noite. É palavra do Senhor nessa noite. Aí no verso 7 ele explica para nós o que acontece. Temos esse tesouro que é Jesus, que é o Cristo que veio em forma de criança para esse mundo, que é o Cristo que nós comentamos nas apresentações que tiveram aqui na noite de hoje. Nós temos esse tesouro que é o Cristo do amor, que é o Cristo que nunca vai te abandonar, que é o Cristo que te dá poder quando você se sente fraco. Nós temos esse tesouro em vasos de barros, porque Paulo deixa isso bem claro para nós somos o quê? Extraordinários, homens muito poderosos? Não,
Nós somos vasos de barro. Simplesmente, uma simples queda nos destrói inteiros. Pega um vaso de barro, solte ao chão e você verá ele em pedaços. Somos vaso de barro. Podemos ser quebrados facilmente. Quantas pessoas nas igrejas são quebradas facilmente, por uma doença que não esperava, por uma enfermidade que não esperava, por uma palavra cruel que ouviu e que não esperava. Quantas coisas, irmãos, não têm quebrado corações nas igrejas ao longo dos séculos. Maridos que por imprudência arrebentou com o coração das esposas, esposas que magoaram o coração dos maridos, filhos que foram decepcionados pelos pais, e a lista é gigantesca. Somos vaso de barro. Embora eu cite aqui Charles Spurgeon, um grande pregador, ele era um vaso de barro. Embora eu cite aqui George Miller, um homem com um projeto maravilhoso com os órfãos, era um vaso de barro. E o poder desses homens não estavam neles, estavam no Cristo que veio ao mundo, que morreu e que ressuscitou. Você fará grandes coisas na vida e eu creio nisso. Você realizará grandes coisas na sua existência e não será porque você é um homem forte, não será porque você é uma mulher forte, porque nós somos vasos de barros. Mas o Cristo, Ele enche esse vaso de barro com poder, com autoridade, com coisas de sabedoria profunda, com força. E Cristo faz isso, o apóstolo Paulo diz, ele pega vaso de barro e ele enche esses vasos de barro com ouro, com tesouro, para mostrar que este poder, que a tudo supera, que a tudo excede, este poder de Deus que é maior do que todas as coisas, esse poder que vai fazer você viver coisas incríveis, esse poder não vem de você, esse poder vem de Deus, vem de Deus. Nós precisamos ser persistentes. Para sua família não destruir, você vai precisar ser persistente. Para o seu ministério não morrer nas suas mãos, você vai precisar ser persistente. Para a sua vida cristã não ir por água abaixo, você vai precisar ser persistente. Você vai precisar ser persistente em tantas coisas. Aí você diz assim, mas eu não tenho força, eu sou o desânimo em pessoa, eu sou a fraqueza em pessoa, eu sou aquele cara que começa e desiste logo ali, eu sou aquela mulher que não tem continuidade em nada que faz, eu me sinto frágil, fraco, eu me sinto limitado. Essa é a sua realidade. Nós somos assim. Nós somos vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Você pode olhar para dentro de si e não encontrar nada assim muito valoroso.
Se eu falar, Senhor, não tem nada em mim que tenha tanto valor, afinal de contas o barro não tem valor. Mas Deus vai encher esse vaso de barro com tesouro, com tesouros celestiais, com a sua unção, com o seu poder, com a sua presença, com a sua glória. Então nessa noite, meu irmão, eu creio que todos nós vamos precisar ser persistentes. Mas essa persistência não vem de nós, ela vem de Deus. Então vamos orar ao nosso Senhor, para que Ele nos ajude a sermos persistentes. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.